acho que eu sou lésbica, ou pelo menos bissexual, mas e agora? Como é que eu afloro isso? Como é que eu conheço outras mulheres? Como eu passo por esse processo de autoaceitação e autodescobrimento sem eu ter que contar para as outras pessoas? Eu já tenho que contar para as outras pessoas, eu já tenho que sair do armário. Eu sei que essas dúvidas passam pela cabeça de muitas de vocês quando vocês estão nesse processo, quando vocês passaram a vida inteira achando que eram héteros, ou quando vocês passaram a vida inteira sem saber o que vocês eram, mas que vocês não se encaixavam na caixinha que disseram pra gente que era certo a vida inteira. Podem ficar tranquilas porque foi justamente para essas dúvidas que eu criei o meu manual sáfico. Eu passei por esse processo de autodescobrimento, autoaceitação e saída do armário dos 13 aos 19 anos. Foram 6 anos de muita experiência, então eu acho que eu consigo guiar vocês durante esse processo passo a passo. Eu tenho várias ideias do que vocês podem fazer e do que eu faria se eu estivesse passando por isso agora. Até porque hoje em dia tem muitas facilidades que na minha época não tinha. Na minha época foi mais na raça mesmo. Antes de começar, eu gostaria de informá-las que agora estamos também no Spotify. Então, se tu por acaso não paga o YouTube e gostaria de me ver sem anúncios e paga o Spotify, eu tô lá também. Eu vou deixar o link aqui embaixo, mas é só procurar Manual Sáfico da Marine. Pois muito que bem, minhas caras, o que rola é o seguinte, antes de eu dar o passo a passo, é muito importante que eu fale pra vocês não se apressarem em ter um rótulo. Ai, Marine, será que eu sou bi? Será que eu sou lésbica? Será que eu sou pan? Como eu acho meu rótulo? Como eu descubro? Como eu tenho certeza que eu sou aquilo? Essa é sempre a pergunta que eu mais respondo, inclusive o meu primeiro vídeo aqui nesse canal falando sobre sexualidade é justamente sobre essa questão de eu achava que eu era bissexual e depois me descobri lésbica, como foi esse processo, a teoria que eu criei em nome disso, mas o que acontece é que isso só acontece depois de anos, depois de muito tempo de tu ficar com várias pessoas, ter experiências boas, experiências ruins, e é aí que entra essa questão. Quando tu começa a achar que é bissexual ou lésbica, ou, ai, sinto algo diferente, quero testar novas coisas. Quando isso vem na tua cabeça, tu tem que focar em ter experiências e não achar um rótulo. O rótulo pouco importa, o rótulo é mais para a sociedade te identificar como algo e para tu se colocar numa caixinha, achar pessoas parecidas contigo. Ele diz mais sobre isso do que de fato o que tu sente, o que tu vai fazer, as experiências que tu vai ter. Então, antes de se colocar numa caixinha, tem experiência suficiente para depois tu entender em qual tu se encaixa. Beleza, Marine, eu tenho que ter experiências, mas essas experiências são só experiências de ficar, de beijar, de fazer coisas? Porque eu acho que eu não sei fazer ainda se tiver que fazer. Não, caras, experiências não são só envolvendo coisas que tu vai fazer com outras pessoas, e sim como tu vai aflorar e desenvolver isso dentro de ti. Primeira dica, e acho que é a mais incrível de todas, é consumam conteúdos sáficos. Então, influenciadoras sáficas, youtubers sáficas, e não sou eu, tá? Tem várias outras incríveis, principalmente no TikTok. Consumam filmes sáficos, leiam livros, vejam séries, ouçam músicas, acompanhem cantoras, se minem de vários conteúdos sáficos, de muito entretenimento sáfico, pra tu trazer isso pra normalidade. A vida inteira nos ensinaram que o hétero era o certo, que o hétero era o normal e que qualquer coisa fora disso era uma coisa ruim, era uma coisa errada, era uma coisa que fugia da normalidade. Só que o que rola é que o errado pra eles é o nosso normal. É o nosso certo e não tem absolutamente nada de errado. Então é muito importante que a gente saiba isso na nossa cabeça e que isso seja natural nosso. Por isso que no início é muito comum a gente ter vergonha de dizer o que a gente é, ou a gente ter vergonha de sair andando de mão dada com uma ficante, com uma namorada. No início a gente realmente tem vergonha, porque a vida inteira disseram pra nós que era errado, a gente foi reprimindo e agora a gente tá tendo que desabrochar uma coisinha que a gente não necessariamente queria. Então quanto mais coisas tu consumir, quanto mais horas do teu dia tu passar tendo entretenimento sáfico, e eu não quero dizer pra tu ter muitas horas de entretenimento, eu estou querendo falar pra quando tu for consumir alguma coisa, assistir alguma coisa no YouTube, ver um TikTok, procure conteúdos sáficos, vá treinando o teu algoritmo pra te entregar aquilo e ao longo do tempo isso vai ser o teu normal. Ao longo do tempo tu não vai mais ter estranheza, tu não vai mais ter um choque, vai ser algo 100% normal. Da mesma forma que héteros consomem conteúdos héteros e não gostam de conteúdos sáficos, a gente também tem que gostar de conteúdos sáficos e diminuir a quantidade de conteúdos héteros. A quinta temporada de Bridgerton é a maior prova disso. Vocês viram o chilique que as pessoas deram nas redes sociais, porque não vai ser a temporada da Heloise, sim a da Francesca e da Micaela. Micaela. Ah, sei lá o nome. Vocês sabem de que eu tô falando. Eu fiz vários vídeos no TikTok, inclusive, sobre isso, porque as pessoas simplesmente destilando ódio, porque uma de 5 temporadas não ia ser sobre elas. De tanto que elas, as pessoas héteros,
gostam de consumir conteúdo sobre. Segunda dica é baixar um aplicativo de relacionamento, configurar lá para aparecer só mulher e tu treinar. Treinar para saber qual que é teu tipo de mulher, treinar para como conversar com mulheres, porque essa era a minha maior trava de todas no início. No início, falar com mulheres, trovar, como a gente diz no meu estado, né, que é basicamente flertar, dar em cima. No início, essa pra mim era a minha maior dificuldade de todas, porque até então eu só tinha tido amigas mulheres e eu não sabia até que ponto a minha conversa estava sendo 100% amigável ou até que ponto ela estava entendendo que eu queria pegar ela e beijar a boca dela. Então, treinar isso foi muito importante. Mas, caras, eu baixei aplicativo de relacionamento, dei match com uma galera e eu conversava com todo mundo. Tinha umas que eu deixava me chamar, tinha umas que eu chamava pra treinar também ou iniciar. Eu via como elas falavam comigo, tentava reproduzir, até que eu achei o meu jeito de se comunicar. Inclusive, outra dica muito legal pra isso é entrar em grupos de WhatsApp, Telegram, onde tenham mulheres sáficas, um grupo de mulheres sáficas. Eu, inclusive, tenho um, que não é necessariamente o meu, na verdade, é da Vênus. Pra quem não sabe, a Vênus é a minha festa de mulheres para deusas, para vocês, deusas sáficas ou mulheres no geral. E a gente tem um grupo das deusas do Whats, que é um grupo 100% feminino e 95% sáfico. E lá as minas flertam, as minas falam de outros flertes. Então é muito legal tu tá lá, não necessariamente para se comunicar, mas também é legal ir interagindo aos poucos para também aprender, conversar, fazer novas amizades. Tem muitas pessoas que se conheceram lá e ficaram melhores amigas, então, enfim, pode ser que aconteça. Mas é legal, principalmente, pra ver como elas falam, como elas interagem, como elas dão em cima uma da outra, e tu ir aprendendo e, de novo, sempre trazendo pra normalidade. Eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição, então, caso tu queira entrar, é muito importante que tenha nome e foto pra gente saber que tu é mulher. Agora que teu algoritmo já tá treinado, que tu já trouxe isso pra normalidade, tu já aceitou que não é hétero e tu sabe, inclusive, flertar com mulheres em cima de mulheres online, isso quer dizer que tu passou pela introdução no mundo sáfico sem passar por um momento constrangedor, sem precisar se assumir pra alguém antes da hora, sem que alguém soubesse sobre isso. Tu conseguiu passar por isso sem sofrer nenhum trauma, sem ouvir nenhum comentário homofóbico. Sério, eu de fato não sei como as pessoas se assumiam no passado sem esse recurso, mas enfim, agora que a gente aprendeu a ser uma sáfica online, a gente vai aprender a ser sáfica na vida. Chegou o momento de tu começar a frequentar espaços LGBTs, e não necessariamente só bar e festa, mas também algum parque que tu sabe que os LGBTs da tua cidade vão, ou uma praia específica. E assim, bares LGBTs são incríveis, tá? Principalmente se tu tá na fase de flertar, de dar em cima de alguém num ambiente um pouco mais claro, já tá com um pouco mais de coragem. Agora, se tu tá com menos coragem, se tu tá querendo só ter, às vezes, uma primeira experiência de beijar uma mulher, ou ter uma primeira experiência de chegar numa mulher, se tu tá passando por isso, mas ainda tá com um pouco de vergonha, ou ainda não sabe muito bem como fazer, o que fazer, tem medo do julgamento, vá numa festa. Não tem lugar melhor do que festa. Primeiro que já é um local propício para aquilo, mas também porque tá escuro, ninguém vai ficar te cuidando, a chance de tu encontrar alguém que de fato vai te conhecer é muito pequena, principalmente se tu estiver frequentando um lugar que normalmente as pessoas do teu círculo não vão, mas assim, muito, muito, muito importante. Façam isso, busquem ter essa experiência em lugares que vocês sabem que é seguro. Então, festas LGBTs, festas sáficas principalmente, inclusive, mais uma vez, aqui vou falar da minha, da Vênus, porque é a melhor do mundo, mas, felizmente, hoje em dia a gente vive num mundo que existe mais de uma festa sáfica no Brasil e existem várias incríveis. Provavelmente tem alguma na tua região e se não tiver, deixa o nome da tua cidade aqui embaixo, que a Vênus vai até tu, a gente coloca aqui nos nossos planos. Mas mesmo que não seja a Vênus, vá em lugares que tu sabe que é seguro, que tu sabe que tem pessoas como tu, não inventa de ir ficar com uma mulher numa festa hétero. Primeiro que tem a chance de tu pegar só uma bifestinha e segundo que tu pode ou sofrer homofobia ou assédio ou os dois, inclusive pela mesma pessoa. Como eu falei, entre bar e festa, se tu ainda tem vergonha, se tu ainda tá muito no início do processo, eu te indico ir numa festa, mas um bar também é interessante, tu ir lá, sentar numa mesa, ficar bebendo uma cerveja, até com uma amiga tua que não necessariamente é LGBT, pode ser uma situação legal pra tu começar a se inserir nesse meio. Até porque o fato de tu estar nesses lugares não te obriga necessariamente a ficar com alguém. Pode ser que tu vá várias vezes e não fique com ninguém, não tenha coragem de chegar em ninguém, ou não dê abertura pra alguém chegar em ti, como pode ser que tu fique com várias
várias pessoas. O importante é tu respeitar o teu tempo e não fazer nada por pressa ou por obrigação. Tanto em relação a ficar com mulheres porque quero me descobrir logo, ou ficar com homens porque eu quero descobrir se eu ainda gosto, eu não te indicaria ficar com ninguém só pro teste. Caso tu se obrigue a ficar com alguém só pra testar logo, só pra ir logo, só pra se livrar de uma vez desse sentimento, pode ser que tu se traumatize a ponto de tu nunca mais querer ver uma peca na vida. Isso pode acontecer. Eu já vi várias histórias de pessoas que ficaram uma vez, foi horrível, daí passaram anos sem ficar com mais nenhuma mulher, porque, ai, tive uma experiência ruim, então acho que não gosto de nada. Daí, depois de anos, teve uma nova e viu que na verdade era lésbica. E que aquela única experiência ruim foi só uma experiência ruim, e não necessariamente eu não gosto de mulher. Deu pra entender? É só respeitar o tempo, fazer o que tem vontade, até no limite que tem vontade, e nenhum trauma vai acontecer. Desculpa por esses cachorros dos meus vizinhos. Vocês viram que eu falei, eles pararam. Isso pareceu... Isso foi loucura? Tá, Marine, mas digamos que eu esteja numa festa ou num bar. Eu quero ficar com uma mulher, mas eu só aprendi a flertar online. Eu ainda não sei fazer nada pessoalmente. Qual dica tu daria pra eu iniciar esse flerte com ela? A dica que eu mais gosto de dar, e eu acho que a coisa que mais funciona no mundo sáfico, é a troca de olhar. Pra uma mulher, eu sinto que nada é mais imponente, mais importante e mais sexy do que uma boa troca de olhares no fundo do olho. Aquele olhar que olha no fundo da tua alma. Parece que ela te olha e ela te lê inteira com um olhar. Ela não sabe teu nome, ela não sabe tua idade, ela não sabe nem se tu de fato é sáfica. Mas ela já leu a tua alma e já te comeu por dentro. Eu juro que a batata funciona pra absolutamente todas as mulheres. Se tu é caminhoneira, se tu é patricinha, se tu é sapadrão, não importa o teu estilo. Inclusive, eu acho que isso é muito bom, porque no início... Eu ia falar que no início eu tinha muita cara de hétero, mas não. Eu continuo tendo, né? Isso é um fato. Isso vai me acompanhar provavelmente até o resto da minha vida. Mas antes eu tinha muito mais. E mesmo quando eu tinha muito mais cara de hétero, eu já conseguia passar esse ar amadeirado pelo meu olhar. Se tu ficar olhando muito pro olho de uma pessoa e realmente dando em cima, dando sorriso, meio que se fazendo tipo doce, ela vai perceber. Então, assim, funciona com absolutamente todas. Não existe isso de, ai, Marine, me dá uma dica pra parecer menos hétero e pra parecer um pouco mais amadeirada. Não tem. Eu também procurava essas dicas e, assim, eu admito que é só energia. Tem uma parada na energia sáfica que ao longo do tempo, quanto mais tu vai se entendendo sáfica e vai se assumindo uma grande sapatona, ela vai vindo e ela vai emanando de dentro pra fora. E é absurdo, não tem um acessório que eu posso te indicar que vai te dar mais cara, não tem uma roupa, não é nada, é só a energia. Então, fica tranquila que ao longo dos anos ela vai vir. Agora, enquanto ela não vem, se veste da forma que tu quiser se vestir, usa o que tu quiser usar e flerta por olhar. Treina isso, eu juro que dá certo. Aí eu tava passando hidratante labial, e daí eu lembrei que isso aqui também é uma dica, tá? Pega um lip balm, e aí outra dica que pode ser pra sapadrão, caminhoneira, sapatilha, qualquer uma, tá? Funciona pra todas, porque eu tô aqui com hidratante labial sem cor, então podem passar sem medo, sapatonas, olha só. Tô aqui, conversando com uma mulher, não sei o quê, ou com uma amiga minha que eu quero ficar. Eu quero que ela tenha atenção na minha boca. E passo olhando no olho dela. Oh! Eu me tremi inteira. Eu me tremi inteira se isso comigo. Se cerque de pessoas LGBT, isso é importantíssimo, principalmente se tu tem um grupo de amigos 100% hétero e tu é meio que o bobo da corte por ser LGBT. De novo, isso é um processo que ao longo dos anos ele vai se tornar natural, tu naturalmente vai começar a se afastar dos teus amigos héteros e vai se juntar com os teus amigos LGBTs e principalmente, eu como mulher lésbica, eu acabo me aproximando muito mais de outras mulheres lésbicas. Inclusive assim, eu sei que tem uma máxima na internet que as pessoas falam que lésbica não se dá bem com lésbica, que casais lésbicos normalmente têm outro casal de amigos como um casal hétero. Só que assim, eu discordo 100% disso na minha vida, é completamente o contrário. E assim, no início eu tive que colocar intenção nisso, no início eu tive que fazer isso de forma proposital, ou seja, eu comecei a me aproximar de casais lésbicos de forma proposital, mas a partir do momento que eu me aproximei do casal lésbico, que eu comecei a conversar com elas, que eu vi que essas mulheres me entendem muito mais, entendem as minhas piadas muito mais, entendem as minhas dores muito mais, a partir do momento que eu vejo que com esse casal de mulheres lésbicas eu consigo ter horas de conversa, coisa que eu consigo ter parcialmente ou muito menos com um casal de amigos hétero, acaba que
naturalmente, eu vou me afastando dos héteros e me aproximando das sáficas. E, sinceramente, me cercar de mulheres foi a melhor coisa que eu fiz. Então, assim, eu ainda tenho amigos héteros, mas esses normalmente são os amigos que eu vejo com menos frequência, os amigos que quando eu vejo eu fico normalmente menos horas juntos, os amigos que normalmente os papos eles são um pouco mais fúteis e não tanto super pessoais e íntimos. Cara, numa roda onde tem 3 casais sáficos, a gente fala sobre absolutamente todas as atrocidades do mundo feminino, todas, das mais íntimas, das mais internas até as mais externas. E é gostoso demais, eu tenho que admitir. Papo reto. É muito bom ficar horas conversando com outro casal lésbico e a gente conseguir se entender, a gente começar a se identificar e a gente ver, tipo, ai, nisso eu sou mais parecida com ela, mas nessa outra coisa eu sou mais parecida com essa outra mulher, mas eu me identifico com as duas, eu sou amiga das duas. Não existe isso de, ai, igual o casal hétero. Ai, a mulher só fica amiga da mulher e o homem só fica amigo do homem. Não existe. Num casal lésbico, normalmente o que acontece é as 4 ficam amigas das 4. E isso que é muito legal. Porque no fundo, todas nós somos mulheres. E só mulher entende mulher de verdade. Eu sei que até as mulheres héteros que estão assistindo isso vão concordar comigo. Porque eu tenho certeza que elas se sentem muito mais confortáveis e ouvidas desabafando com a melhor amiga do que com o marido. Eu amo as minhas amigas héteras, os meus amigos héteros e os meus casais de amigos héteros. Eu não aguento mais falar hétero nesse vídeo. Tanto que um deles vai vir semana que vem da minha antiga cidade pra Florianópolis, que é onde eu moro agora, pra me ver, pra me visitar. Isso porque eu continuo mantendo a minha amizade com eles. Só que assim, as pessoas que eu vejo na minha semana, as pessoas que eu faço questão de ter uma frequência maior, as pessoas que eu consigo ter um contato maior, até online, que a gente se fala mais, acaba que são as pessoas sáficas, acaba que são as mulheres sáficas. E eu sinceramente amo. Sério, eu amo que todas as últimas pessoas que entraram na minha vida são pessoas ou lésbicas ou, no mínimo, bissexuais. Entenda que isso é um processo que ele pode ser demorado, ao mesmo tempo que ele pode ser rápido para algumas pessoas. Para mim durou 6 anos, para ti pode durar 1 ano, 6 meses, 12 anos, eu não sei. Cada pessoa tem seu tempo. Primeiro tu se descobre. Tu vai começar a achar coisas diferentes em ti. Depois que tu se descobriu, tu vai passar pelo estranhamento, mas aí vem a autoaceitação. Então primeiro tu descobre e daí tu se aceita. Se aceitou, tá se amando, não tá se achando estranho, já entendeu que não é hétero, às vezes já até tem o rótulo. A partir disso, a partir do momento que tu tiver de boa, que tu tiver tranquilo, que tu tiver 100% seguro do que tu é, do que tu veio fazer nesse mundo e da pessoa que tu, de fato, quer ser daqui pra frente, a partir do momento que tu tiver isso certo, aí sim tu vai se assumir pra alguém. Não existe isso de, ai, recém me descobri e vou sair contando pras pessoas. Não faz isso, porque tu pode trombar com uma pessoa homofóbica que vai te desmotivar, tu pode trombar com uma pessoa que é muito pra frentex e vai querer que tu se assuma pro mundo inteiro, grite pro mundo inteiro, e tu ainda não tá preparado pra isso. Tu pode trombar com uma pessoa que vai te arrancar do armário, tu pode trombar com uma pessoa que vai destruir teu coração, tu pode trombar com várias pessoas escrotas. Então, assim, passa por esse processo interno antes de contar pra qualquer pessoa. Tá, Marine, mas eu já passei por isso e eu já tô pronto pra contar pras outras pessoas. Eu não sei pra quem tu vai se assumir primeiro. Eu não sei pra quem tu vai se sentir mais confortável de se assumir primeiro. Normalmente é os amigos e daí depois a família. Mas o que eu tenho certeza é que assim, não vá contar pra pessoas nesse primeiro momento que tu sabe que não vão te apoiar. Isso não significa que, ai, tô há 2 anos namorando com uma pessoa e ainda não me assumi pra minha família. Também vai tomar seu cu, entendeu? Eu odeio, acho muito paia pessoas que são LGBTs na vida, que vivem uma vida LGBT, mas não têm coragem de se assumir. Eu acho ridículo. Então, assim, isso que eu tô falando é única e exclusivamente pra quem tá se descobrindo, pra quem tá se assumindo, pra quem tá passando por isso agora. Não tem necessidade de tu sair contando pra todo mundo. Na verdade, na minha cabeça, não deveria ter necessidade de contar pra ninguém, né? Porque tu não sai contando por aí que tu é hétero, então tu também não deveria sair por aí falando que tu é homossexual. Mas enfim, a gente ainda tem que fazer isso. Então, se eu puder te dar uma dica, começa contando para suas pessoas mais próximas, para os teus amigos mais próximos, para o teu ciclo de amigos ou para um primo mais próximo, e só depois você vai contar pro teu pai ou pra tua mãe. Normalmente, né? Porque, por exemplo, a minha mãe foi uma das primeiras pessoas a saber, porque eu e ela é um em carne, melhor amiga, então a gente tem uma relação incrível. Mas se tu não tiver a mesma relação com teus pais, não faz isso, não conta. A tua avó, normalmente a tua mãe ou o teu pai vai contar pra ela.
vai chegar de fofoca e ela vai vir até tu falar contigo. Com as minhas 2 avós foram assim, então por isso que eu tô contando a minha experiência. Mas eu tive reações bem diferentes. Uma me abraçou, chorou e falou que me aceitaria de qualquer forma. E a outra, que eu pensei que ia me abraçar, chorar e que ia me aceitar de qualquer forma, me chamou de machorra pra baixo, me ligou me xingando. Então, enfim, eu também vou trazer essa história aqui em outro momento. Fiquem tranquilas, esse momento de sair do armário, ele, na minha cabeça e pra mim, é uma coisa muito menos burocrática do que as pessoas pintam que ele de fato é. É muito importante que vocês tenham em mente que durante esse processo de autodescobrimento e autoaceitação, pode ser que vocês passem por oscilações de estilo. Eu sempre fui patricinha e na época que eu tava me descobrindo, eu me vesti igual sapadrão, o que não faz sentido algum, mas eu continuava com cara de hétero. Então, pode ser que tu passe por isso. Pode ser que seja só uma fase, que isso seja só uma oscilação, como pode ser que tu troque de estilo 100%. E é importante que tu esteja aberta pra viver essas duas coisas. Pode ser muito legal, pode ser gostoso. Eu adoro ver minhas fotos de sapadrão e pensar, cara, como eu era diferente, como a minha cabeça estava passando por loucuras nesse momento. E foi muito importante elas terem, aquela Marina, ter passado por isso, pra hoje eu estar aqui 100% segura de mim, dando dicas pra vocês. Outra coisa que é muito importante que vocês tenham em mente é que pode ser que até depois do momento de tu tá assumida, de tu tá namorando com alguém, pode ser que tu tenha uma leve vergonha de sair de mão dada, de beijar em público, de demonstrar afeto em público. Isso é uma coisa que a gente só consegue trazer pra normalidade 100% depois de anos se relacionando na maioria das vezes. Então, não achem que isso é estranho, não se achem menos lésbicas ou não se achem pessoas ruins por sentirem isso. E tá 100% tudo bem. Ninguém vai te julgar por isso. Isso é muito importante que tu converse com a tua parceira e que tu deixe bem claro pra ela que tu tá passando por essa transformação e por essa aceitação de demonstrar afeto em público agora, mas que tu tá disposta a, no futuro, ser 100% adepta, 100% aceita, mas que tu tá se transformando e que vai um tempo ainda. Por fim, mas não menos importante, porque eu acho que essa é a melhor e maior dica que eu posso te dar, é se permita. Se permita amar, se permita ser amada e mais do que isso, se permita ser julgada. O que a gente mais sofre sendo LGBT é julgamento. É julgamento de gente que queria estar vivendo o que a gente está vivendo. É julgamento de pessoas que odeiam a nossa existência. É julgamento de pessoas que negam a nossa existência. É julgamento de homem que queria estar te pegando e acha que é a cura gay. É julgamento de pessoas que queriam estar tendo a coragem que tu tem, mas não se aceitam. É julgamento de todos os lados e até de pessoas da comunidade. Então, se permitam ser julgadas e se permitam meter o foda-se. Se permitam, às vezes, xingar alguém na rua se a pessoa foi homofóbica contigo ou te sexualizou. E também se permitam olhar o julgamento da pessoa e não fazer nada e falar, cara, coitado, eu sei que tu queria estar no meu lugar e só tá aqui quem tem coragem, querida. Se permitam, entendeu? O julgamento vai existir e é importante tu conseguir viver além dele. É importante tu conseguir viver sem ficar dando tanta importância pra ele. Quando esse superpoder do vale colorido do mundo LGBT recai sobre ti, esse superpoder de tacar o foda-se, de não ligar pra nada nem pra ninguém e só ser o que a gente é tão bom. É uma sensação de paz absoluta, é uma sensação de... é uma aura, entendeu? A galera tá falando aura agora, é aura. Isso é aura. É tu realmente não ligar pras pessoas e só viver a tua vida. Isso é um superpoder que só nós LGBTs temos, então acho que a gente tem que aproveitar ele da melhor forma, porque não tem absolutamente nada igual ao sentimento de dane-se, eu não ligo pra tua opinião. Eu vivo a vida que eu quero. E eu não tô absolutamente nem aí porque tu não tem absolutamente nada a ver com a minha vida. É sério, é a melhor coisa do mundo. Desculpem os barulhos externos de carro, cachorro, avião, passarinho, aspirador e todos os outros que tiveram ao longo desse vídeo. Hoje teve muito mais do que o normal, mas enfim, eu espero que de qualquer forma esse vídeo tenha te ajudado e tenha, sei lá, te dado um rumo do que fazer agora nesse momento. Eu sei que é um momento que a gente fica com muitas dúvidas, a gente realmente não sabe por onde começar. Então, eu espero que esse vídeo tenha te guiado e que tu tenha aproveitado 100% desse nosso manual sáfico. Então, se tu gostou desse vídeo, curte ele aqui pra mim. Também se inscreve no canal pra receber mais conteúdos como esse. Deixa tua opinião aqui nos comentários se tu já passou por isso ou se tu tá passando e precisa de alguma ajuda. Hype o vídeo aí também, se der pra hypar, pra entregar ele pra mais pessoas e a gente ter mais sáficas esclarecidas por aí. Não esquece também de compartilhar ele com uma amiga que tu sabe que tá passando por isso e que esse vídeo vai ajudar,
Ou manda ele pra uma amiga tua que é hétero e que não tá entendendo o momento pelo qual tu tá passando agora. Então manda pra ela e fala: olha só, querida, é isso aqui que eu estou sentindo, tá? Eu não sou estranha, eu não sou um ET, eu só tô me descobrindo, tá? Então fica tranquila, relaxa na tua e daqui a pouco eu volto a ser eu mesma numa versão muito melhor. Um beijo lésbico da Marine pra vocês, minhas caras, e até o nosso próximo episódio do Manual Sáfico. Valeu! Eu amo fazer isso, eu amo gravar vídeo pra vocês, é sério. Gratidão!